Olá, estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI, conversando com você sobre o coração de Jesus. Quanta coisa a gente poderia, ao longo dessa manhã, discorrer, conversar, pensar, avaliar, colocar a nossa vida também, a nossa vida pessoal, diante desse coração de Jesus. Eu diria assim, quais são as implicações que tem tudo isto para a nossa vida, com as coisas que nós fazemos. E a gente tem como tema inicial assim, o que seria compaixão? Você tem ideia disto? O que seria compaixão? Como é que a gente poderia traduzir esse tema na nossa vida hoje? Se alguém te pergunta, por exemplo, na igreja, onde você estiver, o que é compaixão? Você conseguiria responder? Será que a gente tem essa consciência de um sentimento tão nobre, tão profundo daquilo que Jesus nos apresentou desde quando ele começou a sua vida pública? A compaixão foi um sentimento que começou desde o início com Jesus. Ele tinha a referência clara de qual era o sentimento de Deus. E ele tentou apresentar isto. É claro que a gente usa, não é muito correto falar assim, mas assim, alguém que tem, por exemplo, que representar uma empresa. E esta pessoa, ela vai no cliente, de alguma maneira, ela tem que convencer o cliente daquilo que de fato ela conhece, ou sobre o produto, ou sobre o serviço que vai ser prestado. E, no entanto, essa pessoa tem que convencer. Para ela convencer alguém, ela tem que estudar muito sobre aquilo. Ou se ela não estuda, ela tem que fazer um pouco mais de experiência daquele produto que ela está oferecendo, para saber se de fato funciona e se a empresa pode de fato ter aquilo ou não. E, no entanto, quando se trata do coração de Jesus, é bonito falar disso porque, assim, não tem como eu estudar sobre o coração de Jesus. Não existe isso. O que eu posso fazer? O que existe é, eu me aprofundo desse sentimento através de troca de experiências com pessoas que viveram intensamente isto ou de alguma maneira conseguiram um conteúdo profundo sobre essa questão do coração de Jesus, principalmente as congregações religiosas que falam disto, que trabalham essa espiritualidade. E ao mesmo tempo eu posso, a partir disso, pelo testemunho, pela fé, viver isto. Este sentimento de compaixão que o próprio Jesus vivenciou. Então, o que ele fez? Ele experimentou de Deus esse sentimento de compaixão. O que ele veio dizer para nós? Olha, esse sentimento de compaixão que você tem que ter, eu experimentei junto do Pai. Estou aqui para anunciar e falar justamente deste sentimento, compaixão. Aquele sentimento que nasce dentro do nosso coração. Você não consegue mensurar, medir esse sentimento, porque ele não tem tamanho. E, ao mesmo tempo, você consegue oferecer a outra pessoa a solidariedade, a sensibilidade, a capacidade de enxergar o problema do outro como se aquele problema fosse seu e, obviamente, ajudar a pessoa a se restabelecer daquele problema, se estiver ao seu alcance. Então, assim, o que seria importante a gente pensar em relação a essa questão do coração de Jesus e da compaixão? É buscar no mais profundo do nosso coração aquilo que às vezes nós achamos que não temos aqui, nós nem sempre temos essa consciência, buscar aqui dentro aquilo que já existe, que Deus já nos deu, nos ofereceu desde o nosso nascimento e entender isso como uma referência total e plena da nossa vida. Por isso, ao falar do coração de Jesus, ao falar da compaixão que Jesus vem anunciar, ele não vem falar de algo estranho ou diferente ou indiferente a nós. Ele vem falar daquilo que é próprio de cada um de nós. Jesus, quando fala de compaixão, fala do que é próprio. Ele não muda, é próprio de Deus. E cada um de nós, claro, somos convidados a exercitar isso de uma maneira muito bonita e muito simples. Por isso, a nossa temática de hoje, ela quer vincular essa questão da compaixão, esse sentimento que você que está em casa tem, todos nós não somos privados dele, você que está em casa tem esse sentimento, e como você pode exercitar isto? E eu acho que aí entra uma grande, isso dói muito às vezes para a gente, uma grande dificuldade de entender esse sentimento e de traduzir isso de uma maneira muito bonita na vida das pessoas e na sua vida também. Buscar a referência daquilo que é próprio da nossa vida e do nosso coração. Muito bem, uma das coisas importantes que eu gostaria de falar com você além disso é assim, na palavra de Deus, se a gente for olhar bem algumas questões próprias da palavra de Deus, e algumas pessoas até aqui mesmo já falaram sobre isso, já vieram aqui numa sexta-feira e comentaram isto.
A palavra coração na Bíblia, de acordo com a tradução, né, seja da Bíblia hebraica, dependendo da tradução da Bíblia que você tiver, vamos simplificar assim. De acordo com a Bíblia que você tem, a palavra coração, ela tem, eu fiz questão de anotar isso aqui, ela tem de 876 vezes ou 1004 vezes em que ela aparece na palavra de Deus. E cada vez que esta palavra aparece, por mais que ou o próprio Jesus, ou o profeta, ou os outros livros de ensinamento da palavra de Deus, Provérbios, Deuteronômio, Êxodo, independente de onde caia ou de onde esteja essa tradução, ela sempre vai ter um significado diferente. Olha só, são em torno de até 1000, dependendo da Bíblia, que a tradução que você tem. 1000 vezes em que a palavra coração aparece. E em todas elas há sempre algo bem diferente das outras. Porque senão a gente pode pegar e colocar tudo numa coisa só e dizer assim, olha, toda a palavra sobre o coração de Jesus, ela tem a referência disso. Não, não existe. Na palavra de Deus, você pode ter o mesmo raciocínio, mas a origem, o fundamento dele vem de outra coisa. Então é importante a gente notar essas coisas, porque nem sempre a gente tem essa referência, não é? Então, a palavra coração, ela tem algo muito especial para nos apresentar. Depois, antes de terminar no bloco, eu quero ver se a gente tem a referência do livro de Samuel. Se você anota aí, está participando ativamente com a gente, olha, no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Vou tentar ver no final do bloco a gente voltar esse texto aqui. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Muito bem, nós vamos aqui, nós temos algumas pessoas que já mandaram seus pedidos, desses que estão aqui, e nós temos aqui no Facebook algumas pessoas que já mandaram o seu pedido de oração, e vamos ver aqui. Por exemplo, a Lourdinha Baeta, ela diz assim, peço pela cura do meu coração, porque eu ando muito deprimida. Depois, a Elvira Rosa pede que a gente reze por ela. Que bom, claro que nós vamos rezar sim. Nós temos aqui, olha, a Cris Smith, Nice Sarauza, Neuza Alves e outras 4 pessoas que eu não estou conseguindo clicar aqui. Eu estou tentando ver aqui quem... Deixa eu ver. Aí tem outras pessoas aqui. De qualquer maneira, vocês que estão aqui, que fizeram a sua curtida, depois a gente vai ver aqui quais são os nomes das outras pessoas. Claro, nós vamos colocar aqui por intenção de cada um de vocês, tenha certeza disso. Quero também lembrar desses outros pedidos de oração aqui, pelo seguinte, às vezes a gente tenta falar tudo aquilo que a gente preparou para falar e não consegue. A gente nunca pode perder algumas referências quando nós nascemos, fomos formados desde a nossa infância, a gente nunca pode perder. A gente não tinha consciência de fato do que era o coração de Jesus quando era pequeno. A gente não tinha essa consciência, eu não tinha. Até mesmo quando eu decidi ser padre, que eu procurei uma congregação que eu achasse que eu pudesse trabalhar bem a minha própria consagração. Todas a gente pode fazer muito bem isso, mas você se identifica com alguma. Eu escolhi Missionários do Sagrado Coração porque a primeira ideia, engraçado isso, a primeira ideia que me veio foi justamente da minha primeira catequese quando eu era criança. Quando a catequista dizia assim, olha, nós temos aqui várias passagens bíblicas, cada um escolhe uma e vem apresentar aquilo que acha que é importante. Eu me lembro que a que caiu para mim foi justamente aquela do semeador. Eu era criança, fazendo catequese primeira Eucaristia, 10 anos, 9, 10 anos. E eu tive que falar sobre isto, falar sobre esse ponto da palavra de Deus. E, no entanto, a referência que eu tinha, sem ter a consciência, era do coração de Jesus que se abria para mim. Mas eu não tinha a referência do coração de Jesus como eu posso falar com mais propriedade hoje, mas a referência daquele coração que me amava. Era esta a referência que eu tinha. É claro que aqui não dá para eu saber quais eram os critérios na época que eu tinha, não faço ideia disso. Quais os critérios que eu tinha para falar desse coração de Jesus, porque eu não tinha essa referência. Mas desde pequeno, por isso que eu quero voltar a esse primeiro raciocínio, desde pequeno, desde criança, melhor dizendo, nós somos formados na espiritualidade do coração de Jesus. Independente se a sua família é profundamente católica, se ela é razoavelmente católica ou se ela é católica de ir à igreja de vez em quando.
O importante é que a referência à nossa espiritualidade, o que conduz toda a nossa vida, principalmente quando se trata disto, desde a nossa infância até a nossa vida adulta, até quando vivermos, é o coração de Jesus que estabelece aquilo que nós vamos viver. Por isso que quando a gente coloca as orações aqui, quando a gente apresenta os pedidos, quando a gente faz a reflexão, apresenta a citação bíblica, é justamente isso que a gente quer dizer. Essa referência que você tem, a fé que você tem ao coração de Jesus, aquilo que Ele pode propiciar para você, isto é certamente desde a sua infância. Nós nunca perdemos isso. Então, isso vale a pena a gente ter como base da nossa reflexão essa questão. Ah, mas eu tenho alguma coisa que eu sempre trouxe para mim, sempre acreditei que fosse... É a sua infância. Aquilo que de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, seja na sua catequese, seja na sua família, você aprendeu. E é por isso que a gente hoje, tratando dessa questão do coração, é importante que você tenha claro tudo isso, tá bom? Nós temos também como uma das outras frases de Provérbios, eu escolhi aqui pelo seguinte, nós nem sempre temos a referência desse livro Provérbios como uma ótima referência. A gente sabe que é a palavra de Deus, mas às vezes, ou coincidentemente, porque nesse caso para mim a coincidência é não providência, a gente acaba abrindo a palavra de Deus em Provérbios e quando a gente vai ler, a gente não entende o que leu. Ou então aquele trecho que eu li, ele é duro para a gente entender, porque ele fala muito de leis, ele fala muito daquilo que você tem que ouvir, tem que fazer, é necessário fazer e nem sempre você tem essa referência. Então, quando você abre Provérbios, pode ser que você se assuste com algumas coisas que apareçam lá. Então, por isso que é muito mais fácil você colher da igreja aquilo que a igreja apresenta sobre o livro de Provérbios, ler aquilo com mais intensidade do que você buscar aleatoriamente assim na palavra de Deus. Agora, por que eu escolhi isso aqui? O trecho está no capítulo 4 de Provérbios, versículos 20 a 23, mas só no versículo do meio. Diz assim, presta bem atenção. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes de todas as coisas. E por que eu escolhi esse texto? Pelo seguinte, olha só. Quando nós queremos preservar, a gente diz assim, eu peço a Deus que preserve a minha vida de todo mal. As nossas orações estão vinculadas a isso. Proteja a minha vida de todo mal. Nós queremos isso. Agora, nós nos esquecemos de apresentar isso que Provérbios nos diz. Olha, não deixe que as coisas más que possam desvirtuar a sua vida, elas tomem conta do seu coração. Não deixe que ele seja fonte de tudo aquilo que não é bom. Porque aquilo que não é bom pode fazer raiz aqui dentro. E quando faz raiz aqui dentro, a gente perde a referência de tantas outras coisas. Porque quando a raiz do mal entra aqui, nós não conseguimos tirar tão facilmente. E por que eu insisto nisso? Porque na maioria das vezes que a gente conversa com as pessoas, a gente perde um pouco essa referência porque a gente esquece de que quando algo toma conta do nosso coração, alguma coisa do mal, obviamente, a gente perde espaço daquilo que é bom ou para aquilo que é bom. Por isso que Provérbios, ele tem uma leitura e um ensinamento muito claro e bem simples. E escreve-se até mesmo carinhosamente sobre isso. Olha, guarda o teu coração, para que no dia de amanhã você não se arrependa de não ter dado a atenção devida a esse coração que pode ser referencial de tantas coisas, boas, obviamente. Então, por isso que Provérbios diz, guarda, mas guarda mesmo o coração. Não tenha medo de colocar qualquer barreira para que nada de mal, obviamente, tome ou domine o seu coração. Assim a gente consegue ter um pouco mais de entendimento da palavra de Deus. Provérbios, nesse sentido, ele apresenta as leis que são verdadeiras e que nós precisamos a cada dia assumir na nossa vida. Por isso eu tem outras citações também, depois a gente tenta falar sobre isso, mas trazer essa questão de Provérbios. Guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes, tá bom? Fica essa primeira mensagem aí. Uma outra coisa, quando a gente fala de formação sobre o coração de Jesus, nós temos aqui na casa o EAD, que é o ensino à distância, todos vocês conhecem.
Quando a gente fala de EAD, a gente diz assim, momentos em que a pessoa pode se aprofundar espiritualmente, na sua espiritualidade, e outros cursos também que são oferecidos pelo EAD. E um dos cursos que o EAD oferece é sobre a espiritualidade do coração de Jesus. No nosso plasma, não sei se a gente vai mostrar aqui, nós temos um curso gratuito, isso é importante, você está vendo aí, o curso gratuito sobre a espiritualidade do coração de Jesus. E ele diz assim, olha, a espiritualidade do coração de Jesus leva-nos ao centro da redenção cristã. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa questão da espiritualidade do coração de Jesus, você pode ter referência, claro, você vai entrar lá no nosso site, é www.eadsecolo21.org.br, e este curso é ministrado por um grande entendedor desse assunto, um sacerdote jesuíta chamado Padre Roque Schneider. Muitos conhecem o Padre Roque Schneider, e você, através da formação, através de aprofundamento de várias questões bíblicas, espirituais, teológicas, você vai conhecer um pouco mais sobre essa questão do coração de Jesus. Então fica a dica aí, procure se informar um pouco mais sobre isso, www.eadsecolo21.org.br, e lá você vai ter todas as informações sobre esse curso. Aproveite, estamos na metade, quase no final do mês de junho, então você pode conhecer um pouco mais sobre esta espiritualidade do coração de Jesus. É uma dica que eu dou para você, eu tenho certeza que você não vai se arrepender sobre isso. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta lendo os pedidos de oração. Continuo fazendo pedido a você, manda o seu pedido de oração para a gente colocar aqui aos pés do coração de Jesus, 0 operadora 19 3871 9620, ou então serfeliz@rs21.com.br, seu e-mail, e a gente também lê os seus pedidos aqui. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instante só.